A manhã de 23 de junho de 2002 amanheceu com aquela neblina característica da Serra da Mantiqueira, envolvendo os picos como um véu místico que parecia guardar segredos ancestrais. Era exatamente o tipo de dia que Marcos Henrique Silva e Juliana Santos esperavam quando planejaram essa trilha de 3 dias pela região de Monte Verde, distrito de Camanducaia, no sul de Minas Gerais. O casal de aventureiros urbanos havia saído de São Paulo na sexta-feira anterior, ansiosos para escapar do caos da metrópole e se reconectar com a natureza exuberante das montanhas mineiras. Marcos, de 28 anos, era engenheiro de software em uma multinacional americana. Um homem metódico que aplicava a mesma precisão de seus códigos de programação ao planejamento de suas aventuras ao ar livre. Alto, moreno, com óculos de armação metálica e um sorriso contagiante, ele havia descoberto sua paixão por trilhas apenas 2 anos antes, quando um colega de trabalho o convenceu a participar de uma caminhada na Serra do Mar. Desde então, não havia fim de semana em que não estivesse pesquisando novos destinos, estudando mapas topográficos e investindo em equipamentos de montanhismo cada vez mais sofisticados. Juliana, de 26 anos, psicóloga clínica recém-formada pela USP, havia abraçado o hobby do namorado com o entusiasmo típico de quem encontra na natureza um antídoto perfeito para as tensões da vida urbana. Pequena, ruiva, com sardas que ficavam mais evidentes quando ela sorria, Juliana possuía uma energia contagiante que transformava qualquer aventura em uma experiência memorável. Era ela quem sempre lembrava de fotografar os momentos especiais, quem conversava com outros trilheiros que encontravam pelo caminho, quem transformava uma simples caminhada em uma jornada de descobertas pessoais. O casal estava junto há quase 3 anos, tendo se conhecido em uma festa de formatura da faculdade e já havia feito dezenas de trilhas juntos pela região sudeste do Brasil. Eles tinham uma rotina bem estabelecida. Marcos cuidava da logística técnica, rotas, equipamentos, segurança, enquanto Juliana se encarregava da parte humana, alimentação, primeiros socorros, documentação fotográfica. Era uma parceria que funcionava perfeitamente, tanto no relacionamento quanto nas aventuras. A trilha que haviam escolhido para aquele fim de semana prolongado era considerada de dificuldade intermediária. 3 dias percorrendo cerca de 45 quilômetros pela Serra da Mantiqueira, com acampamentos selvagens em locais previamente mapeados por Marcos. O roteiro incluía a subida ao Pico dos Marins, uma das montanhas mais emblemáticas da região, com seus 2.420 metros de altitude e vista privilegiada para o Vale do Paraíba. Na sexta-feira, 21 de junho, eles haviam chegado a Monte Verde no final da tarde, hospedando-se em uma pousada simples no centro do distrito. Aproveitaram para fazer as compras finais de mantimentos, conferir equipamentos e conversar com seu Antônio, um guia local de 65 anos, que conhecia cada trilha da região como a palma da mão. Vocês escolheram uma rota linda, havia dito seu Antônio, examinando o mapa que Marcos havia impresso. Mas tenham cuidado com o tempo. Esta época do ano, a neblina pode ser traiçoeira e tem trechos onde é fácil se perder se não conhecer bem. Temos GPS e bússola, respondeu Marcos, mostrando seus equipamentos com orgulho. E já fiz essa trilha uma vez, no ano passado. GPS é bom, mas aqui na serra às vezes não pega sinal direito. E a neblina... A neblina aqui tem vida própria, moço. Já vi gente experiente se perder em lugares que conhecia há anos. Juliana havia ficado um pouco apreensiva com o comentário do guia, mas Marcos a tranquilizou. Eles tinham experiência, equipamentos adequados e um plano bem estruturado. Além disso, haviam informado o roteiro completo na pousada e combinado de ligar assim que voltassem à civilização na segunda-feira. No sábado de manhã, 22 de junho,
Acordaram cedo e partiram da pousada às 6h30, carregando mochilas de 15 quilos cada um, com tudo o que precisariam para 3 dias de completa autonomia na mata. O proprietário da pousada, Sr. João Batista, os viu partir e ainda brincou: "Cuidado para não virar lenda da serra, que aqui tem história de gente que sumiu e nunca mais foi vista." Era uma piada típica do interior, mas que faria mais sentido do que qualquer um poderia imaginar. A primeira etapa da trilha seguia por uma estrada de terra que gradualmente se transformava em trilha propriamente dita, adentrando a mata fechada da Mantiqueira. Marcos havia planejado caminhar cerca de 15 quilômetros no primeiro dia, estabelecendo o acampamento em uma clareira conhecida como Pouso dos Tropeiros, um local histórico onde os tropeiros descansavam durante as viagens entre Minas Gerais e São Paulo nos séculos XVIII e XIX. Outros trilheiros que estavam na região naquele fim de semana relataram ter visto o casal durante a manhã de sábado. Carlos Mendonça, um montanhista de Belo Horizonte, os encontrou por volta das 10 horas da manhã, próximo ao primeiro grande mirante da trilha. Eles estavam animados, tirando muitas fotos, Carlos lembraria posteriormente. O rapaz parecia bem preparado, tinha equipamentos bons. A moça estava toda empolgada com a paisagem. Conversamos uns 10 minutos sobre a rota, trocamos algumas dicas. Eles estavam seguindo no mesmo sentido que eu, mas pararam para almoçar enquanto eu continuei. Maria e José Silva, um casal de aposentados de Campinas, que também fazia a trilha, os avistaram pela última vez por volta das 14 horas, já próximo ao local onde Marcos havia planejado estabelecer o primeiro acampamento. Eles estavam bem, caminhando em ritmo normal, contou Maria. A menina acenou para nós quando passamos. Parecia que estava tudo tranquilo. Esse foi o último registro visual confirmado de Marcos e Juliana. Na manhã de domingo, 23 de junho, quando não apareceram no segundo ponto de controle que haviam estabelecido, uma cachoeira conhecida como Véu da Noiva, onde pretendiam tomar banho e reabastecer os cantis, outros trilheiros começaram a se preocupar. Mais especificamente, um grupo de escoteiros de São José dos Campos, liderado pelo chefe Roberto Carvalho, notou que não havia sinais da passagem do casal pelo local. Nós chegamos na cachoeira domingo de manhã cedo e não vimos nenhum sinal de que alguém tinha acampado por ali, explicou Roberto. Isso era estranho, porque no sábado havíamos conversado com outros trilheiros que disseram ter visto um casal jovem seguindo na mesma direção que nós. O grupo de escoteiros decidiu retroceder parte da trilha, procurando por sinais do casal. Foi quando encontraram no Pouso dos Tropeiros evidências de que alguém havia acampado no local na noite anterior. Marcas de estacas de barraca na terra, cinzas de uma fogueira ainda morna e alguns restos de comida. Claramente, alguém tinha acampado ali na noite de sábado para domingo, contou Roberto. Mas não havia mais ninguém no local e não conseguimos encontrar nenhuma trilha ou pista de para onde tinham ido. Foi nesse momento que Roberto Carvalho tomou a decisão que salvaria preciosos dias na busca. Utilizou seu rádio amador para contactar a base dos escoteiros em São José dos Campos e reportar o possível desaparecimento do casal. A notícia chegou às autoridades de Camanducaia na tarde de domingo, e na segunda-feira cedo, 24 de junho, já estava em curso a primeira operação de busca e resgate na Serra da Mantiqueira. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais assumiu a coordenação da operação, comandada pelo Major Cláudio Ferreira, um veterano com 25 anos de experiência em resgates em montanha. A primeira equipe, composta por 12 bombeiros especializados e 2 cães farejadores, chegou ao Pouso dos Tropeiros na manhã de segunda-feira. A cena no acampamento era intrigante, relatou o Major Ferreira. Havia evidências claras de que 2 pessoas tinham acampado ali. 2 depressões no solo, onde provavelmente estava uma barraca, restos de fogueira, lixo orgânico enterrado de forma organizada.
mas não havia sinais de luta, pressa ou pânico. Parecia que tinham quebrado o acampamento normalmente e partido. O que mais intrigava os bombeiros era a ausência total de rastros saindo do acampamento. Os cães farejadores conseguiram identificar claramente o odor humano no local do acampamento, mas perdiam completamente o rastro a poucos metros de distância, como se as pessoas tivessem simplesmente desaparecido no ar. "É muito estranho", comentou o cabo André Souza, condutor de um dos cães. "O Thor aqui é especializado em busca e resgate. Já encontrou dezenas de pessoas perdidas na mata. Mas dessa vez foi diferente. Ele ficava confuso, dava voltas, latia nervoso. Era como se o rastro simplesmente acabasse. A operação de busca se intensificou rapidamente. Na terça-feira, 25 de junho, já havia mais de 50 pessoas envolvidas. Bombeiros, policiais militares, bombeiros voluntários da região, guias locais e até mesmo um helicóptero da Polícia Militar de Minas Gerais fazendo reconhecimento aéreo. A família de Marcos e Juliana havia sido comunicada no domingo à noite e na segunda-feira cedo já estavam a caminho de Monte Verde. Roberto Silva, pai de Marcos, era comandante aposentado da aeronáutica e trouxe uma perspectiva militar para a busca. Ana Santos, mãe de Juliana, era enfermeira e coordenou o apoio logístico para as equipes de resgate. "Meu filho é muito responsável", disse Roberto Silva aos bombeiros. "Ele sempre deixa roteiros detalhados, sempre avisa quando vai chegar. Se ele não apareceu quando prometeu, é porque alguma coisa séria aconteceu." Ana Santos acrescentou: "Juliana tem telefone celular e sempre consegue um jeitinho de mandar uma mensagem, mesmo quando o sinal está fraco. O fato dela não ter mandado nenhum SMS é muito preocupante." Durante os 3 primeiros dias de busca, as equipes varreram sistematicamente todos os possíveis desvios da trilha principal. Exploraram ravinas, cavernas, trilhas secundárias, locais de escalada. Utilizaram técnicas de rapel para descer paredões rochosos, mergulhadores para sondar lagoas e córregos, e até mesmo médiuns locais que se ofereceram para ajudar. Dona Sebastiana, uma benzedeira respeitada na região, visitou o local do acampamento na quarta-feira e fez uma observação que ficaria gravada na memória de todos os presentes. "Tem alguma coisa errada neste lugar", disse ela, depois de ficar alguns minutos em silêncio no centro da clareira. "É como se eles tivessem sido levados por uma força que não é deste mundo. A mata aqui está inquieta, os bichos estão com medo." Embora as autoridades não dessem crédito oficial às observações da benzedeira, vários bombeiros admitiram posteriormente que também sentiram algo estranho no local. Uma sensação de mal-estar, de que algo não estava certo, de que havia uma presença invisível observando suas atividades. No quarto dia de buscas, quinta-feira 27 de junho, as equipes fizeram uma descoberta que aprofundou ainda mais o mistério. A cerca de 2 quilômetros do pouso dos tropeiros, em uma trilha secundária que levava a um mirante pouco conhecido, encontraram uma mochila que pertencia a Juliana. A mochila estava em perfeito estado, apoiada cuidadosamente contra uma árvore, como se alguém a tivesse colocado ali propositalmente. Dentro estavam todos os pertences pessoais de Juliana. Documentos, dinheiro, medicamentos, câmera fotográfica e até mesmo um diário onde ela costumava anotar suas impressões das trilhas. A mochila não tinha sinais de ter ficado exposta ao tempo, observou o perito criminal João Augusto, que foi chamado para examinar o achado. Não havia umidade, sujeira ou sinais de que animais tivessem mexido. Era como se tivesse sido colocada ali poucas horas antes de ser encontrada. Mais perturbador ainda era o conteúdo da câmera fotográfica. As últimas fotos, tiradas no sábado pela manhã, mostravam o casal sorridente em vários pontos da trilha. Mas havia uma foto que não fazia sentido.
Uma imagem noturna, aparentemente tirada de dentro de uma barraca, mostrando uma luz estranha do lado de fora. A foto é muito estranha, analisou o fotógrafo forense. Parece ter sido tirada por volta da meia-noite de sábado para domingo, baseado no timestamp da câmera. Mostra o interior de uma barraca e do lado de fora há uma luz muito intensa e uniforme, que não corresponde a nenhuma fonte de iluminação natural ou artificial conhecida. A imagem mostrava o interior alaranjado da barraca, com 2 sacos de dormir vazios, e através do tecido translúcido da parede externa, uma luz branca brilhante que parecia envolver completamente a barraca. Era uma luz sem sombras, sem direção definida, que não poderia ser produzida por lanternas, fogueira ou qualquer outra fonte convencional. O diário de Juliana também continha informações desconcertantes. A última anotação, feita na noite de sábado, dizia: 23 de junho, acampamento no Pouso dos Tropeiros. Dia lindo de trilha. Marcos está radiante. Montamos a barraca sem problemas, fizemos uma fogueira gostosa, jantamos bem. Agora são quase 22 horas e vamos dormir cedo para amanhã conquistar o Pico dos Marins. Mas tem uma coisa estranha. Desde que escureceu, temos a sensação de que alguém está nos observando. Os sons da mata mudaram, ficaram diferentes. Marcos diz que é impressão minha, mas juro que sinto uma presença por aqui. Enfim, deve ser coisa da minha cabeça. Boa noite, diário. Após essa anotação, havia uma página em branco e depois uma única frase escrita com letra apressada e irregular. A luz. Que luz é essa? Marcos, você está vendo isso? A descoberta da mochila gerou uma nova onda de buscas intensivas. Se Juliana havia perdido ou deixado sua mochila naquele local, era possível que eles tivessem se desviado da rota principal. Mas por que apenas a mochila dela? Onde estava a mochila de Marcos? E por que ela estava em perfeito estado de conservação? Durante mais uma semana, as buscas continuaram com intensidade máxima. Foram explorados todos os possíveis caminhos em um raio de 10 quilômetros do último ponto conhecido. Helicópteros sobrevoaram a região com câmeras termográficas, tentando detectar qualquer sinal de calor humano. Mergulhadores exploraram todas as lagoas e córregos da área. Espeleólogos desceram em cavernas que nunca haviam sido completamente mapeadas. Nada. Na segunda semana de julho, 15 dias após o desaparecimento, as buscas oficiais foram gradualmente reduzidas. O Major Ferreira, em coletiva de imprensa, admitiu que estavam diante de um dos casos mais intrigantes de sua carreira. Utilizamos todos os recursos disponíveis, disse ele. Mais de 200 pessoas participaram das buscas. Cobrimos mais de 100 quilômetros quadrados de mata. Exploramos todas as possibilidades. Infelizmente, não encontramos nenhum sinal concreto do que aconteceu com Marcos e Juliana após a noite de 22 de junho. As famílias, devastadas, mas não conformadas, contrataram empresas privadas de busca e resgate. Durante os meses seguintes, várias expedições menores continuaram vasculhando a Serra da Mantiqueira, seguindo pistas cada vez mais tênues e teorias cada vez mais desesperadas. Roberto Silva, o pai de Marcos, gastou suas economias de aposentadoria financiando buscas privadas. Ana Santos, mãe de Juliana, consultou todos os sensitivos e videntes que conseguia encontrar, sempre esperando alguma pista que pudesse levar ao paradeiro de sua filha. Mas conforme os meses passavam, a realidade inevitável começou a se impor. Marcos e Juliana haviam desaparecido sem deixar rastros explicáveis, tornando-se mais um mistério não resolvido da Serra da Mantiqueira. O caso ganhou repercussão nacional. Programas de televisão sobre mistérios não resolvidos dedicaram episódios especiais ao desaparecimento. Sites na internet surgiram com teorias conspiratórias que iam desde sequestro por extraterrestres até portais interdimensionais escondidos na mata.
A polícia manteve o caso oficialmente aberto, mas sem novas pistas ou evidências, havia pouca coisa prática que pudesse ser feita. O relatório final da investigação, concluído em dezembro de 2002, listava várias possibilidades. Acidente fatal, com os corpos levados por animais selvagens, queda em alguma fenda ou caverna não mapeada, assassinato por terceiros com ocultação de cadáver, ou desaparecimento voluntário. Mas nenhuma dessas explicações conseguia dar conta de todos os elementos estranhos do caso: a ausência total de rastros, a mochila encontrada em perfeito estado, a fotografia misteriosa, a última anotação desesperada no diário. Para as famílias, amigos e comunidade de trilheiros, Marcos e Juliana haviam simplesmente se tornado parte da lenda local. Mais um mistério da Serra da Mantiqueira, uma região que já acumulava décadas de histórias sobre pessoas que entraram na mata e nunca mais foram vistas. Os anos passaram, as buscas cessaram, a dor das famílias se transformou em uma saudade resignada. A trilha onde eles desapareceram continuou sendo percorrida por outros aventureiros, alguns dos quais relatavam sensações estranhas ao passar pelo pouso dos tropeiros. E assim, o caso de Marcos Henrique Silva e Juliana Santos entrou para os arquivos de mistérios não resolvidos do Brasil, um enigma que parecia destinado a nunca ter uma resposta. Pelo menos, não pelos próximos 15 anos. Os 15 anos que se seguiram ao desaparecimento de Marcos e Juliana transformaram aquele que havia começado como um caso de busca e resgate em algo muito maior. Um fenômeno que atravessou gerações, influenciou a cultura local da Serra da Mantiqueira e se tornou um dos mistérios não resolvidos mais intrigantes do Brasil. O que parecia inicialmente ser uma tragédia isolada acabou revelando padrões perturbadores que questionavam a própria natureza da realidade naquela região montanhosa de Minas Gerais. Em 2003, apenas um ano após o desaparecimento, Roberto Silva, pai de Marcos, tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Aos 58 anos, o ex-comandante da aeronáutica vendeu sua casa em São Paulo, aposentou-se definitivamente e mudou-se para Monte Verde. Sua missão era clara: encontrar seu filho, não importava quanto tempo demorasse. Não posso viver sabendo que meu menino está perdido em algum lugar dessas montanhas, disse Roberto em uma entrevista para o jornal local. Enquanto eu tiver forças, vou continuar procurando. Roberto estabeleceu uma rotina quase monástica. Todas as manhãs, equipado com GPS, rádio e câmera, saía para explorar uma seção diferente da serra. Aos fins de semana, era acompanhado por voluntários, outros pais que haviam perdido filhos, trilheiros que se sensibilizaram com a história, ou simplesmente pessoas que acreditavam que a verdade eventualmente seria descoberta. Durante os primeiros 5 anos de suas buscas solo, Roberto Silva cobriu mais de 1.000 quilômetros de trilhas, mapeou dezenas de cavernas previamente desconhecidas e documentou meticulosamente cada pedra, cada árvore, cada possível pista na região onde seu filho havia desaparecido. Sua casa em Monte Verde se transformou em um centro de comando improvisado, com mapas cobrindo todas as paredes, fotografias catalogadas por data e localização e um arquivo detalhado de cada teoria já proposta sobre o caso. Ana Santos, mãe de Juliana, escolheu um caminho diferente, mas igualmente obsessivo. Permaneceu em São Paulo, mas dedicou todo o seu tempo livre a consultar especialistas em fenômenos inexplicados, investigadores de casos paranormais e qualquer pessoa que pudesse oferecer uma perspectiva nova sobre o desaparecimento de sua filha. Sei que pode parecer loucura, disse Ana em uma entrevista para um programa de televisão sobre mistérios em 2005, mas quando a ciência não consegue explicar o que aconteceu, temos que estar abertos a outras possibilidades.
Ana financiou expedições de sensitivos à Serra da Mantiqueira, consultou médiuns de diferentes religiões e até mesmo contactou pesquisadores internacionais especializados em desaparecimentos anômalos. Foi através dela que o caso ganhou atenção internacional, sendo mencionado em livros sobre mistérios não resolvidos publicados nos Estados Unidos e Europa. Enquanto isso, a comunidade científica brasileira começou a demonstrar interesse no caso, por razões que iam além da simples busca por pessoas desaparecidas. Dr. Eduardo Monteiro, geólogo da UFMG, especializado em formações rochosas da Serra da Mantiqueira, visitou a região em 2004 para estudar as características geológicas que poderiam explicar o desaparecimento. A Serra da Mantiqueira tem características geológicas muito particulares, explicou o Dr. Monteiro. Formações de quartzo em grande escala, sistemas de cavernas complexos e interconectados, e campos magnéticos naturais que podem interferir com equipamentos eletrônicos. É possível que existam fenômenos naturais nesta região que ainda não compreendemos completamente. As investigações de Dr. Monteiro revelaram que a área do Pouso dos Tropeiros, onde Marcos e Juliana haviam acampado pela última vez, estava localizada sobre uma das maiores concentrações de quartzo natural de toda a serra. Suas medições detectaram anomalias magnéticas significativas, variações na gravidade local e campos eletromagnéticos que flutuavam de forma inexplicável. Encontramos leituras que não conseguimos explicar com o nosso conhecimento atual da geologia, admitiu o Dr. Monteiro em um paper publicado na Revista Brasileira de Geociências em 2005. Há algo nessa área específica que produz efeitos físicos mensuráveis, mas cujos mecanismos ainda não compreendemos. Essas descobertas científicas deram nova credibilidade às teorias mais exóticas sobre o desaparecimento de Marcos e Juliana. Se havia fenômenos físicos reais e mensuráveis acontecendo na região, talvez as explicações sobrenaturais não fossem tão absurdas quanto pareciam inicialmente. Em 2006, 4 anos após o desaparecimento original, outro evento perturbador trouxe o caso de volta às manchetes nacionais. Um grupo de estudantes de biologia da USP, fazendo uma pesquisa sobre biodiversidade na Serra da Mantiqueira, relatou uma experiência extraordinária no Pouso dos Tropeiros. Marina Oliveira, estudante de 22 anos e líder da expedição, descreveu o que aconteceu na noite de 15 de julho de 2006. Decidimos acampar no Pouso dos Tropeiros porque sabíamos da história do casal desaparecido e queríamos ver se encontrávamos alguma pista. Por volta das 23 horas, começamos a perceber uma luz estranha se aproximando pela trilha. Não era luz de lanterna nem de fogueira. Era uma luz branca, muito intensa, que parecia se mover sozinha. O relato de Marina foi corroborado pelos outros 5 membros do grupo. Segundo eles, a luz permaneceu visível por aproximadamente 15 minutos, movendo-se ao redor do acampamento deles sem nunca se aproximar completamente, e depois desapareceu abruptamente. Não conseguimos dormir o resto da noite, contou Marina. Todos sentimos uma presença estranha, como se alguém estivesse nos observando. De manhã, encontramos pegadas ao redor da nossa barraca, mas não eram pegadas humanas normais. Eram maiores, mais fundas e tinham um formato que nenhum de nós conseguiu identificar. O grupo fotografou as pegadas, mas quando as imagens foram analisadas por especialistas em rastros, não foi possível determinar que tipo de ser vivo poderia tê-las produzido. Não correspondiam a nenhum animal conhecido da região, nem pareciam ter sido feitas por seres humanos usando calçados convencionais. A partir de 2006, o Pouso dos Tropeiros começou a ganhar uma reputação sinistra entre a comunidade de trilheiros. Muitas pessoas relataram experiências similares, luzes estranhas, sensações de estar sendo observado, sons inexplicáveis durante a noite
e uma sensação geral de mal-estar ao acampar no local. José Carlos Ribeiro, um trilheiro experiente de Belo Horizonte que percorria a Serra da Mantiqueira há mais de 20 anos, começou a documentar sistematicamente essas ocorrências a partir de 2007. Inicialmente eu era cético, admitiu José Carlos. Achava que as pessoas estavam sendo influenciadas pela história do casal desaparecido, mas depois de testemunhar pessoalmente alguns desses fenômenos, mudei completamente de opinião. José Carlos criou um site na internet onde trilheiros podiam relatar experiências anômalas na Serra da Mantiqueira. Em 5 anos, coletou mais de 200 depoimentos de pessoas que haviam vivenciado eventos inexplicáveis na região, com uma concentração estatisticamente significativa de ocorrências no pouso dos tropeiros e áreas circunvizinhas. Os padrões são muito consistentes, observou José Carlos. Luzes estranhas sempre aparecem entre 22 e 2 horas da madrugada. As sensações de estar sendo observado são relatadas por pessoas que nem conhecem a história original. E existe uma correlação clara entre essas experiências e determinadas fases lunares e condições atmosféricas. Em 2008, o caso atraiu a atenção do Dr. Ricardo Vargas, um físico da Unicamp, especializado em fenômenos eletromagnéticos atmosféricos. Dr. Vargas havia estudado casos similares de desaparecimentos anômalos em outras partes do mundo e acreditava que poderia haver uma explicação científica baseada em condições atmosféricas específicas. Existem regiões no planeta onde campos eletromagnéticos naturais, combinados com condições atmosféricas particulares, podem produzir efeitos que desafiam nossa compreensão atual da física, explicou o Dr. Vargas. Estamos falando de fenômenos como descargas elétricas atmosféricas atípicas, distorções do campo gravitacional local ou mesmo alterações temporárias na estrutura do espaço-tempo. Dr. Vargas estabeleceu uma estação de monitoramento permanente próxima ao pouso dos tropeiros, equipada com instrumentos para medir atividade eletromagnética, variações gravitacionais, mudanças na pressão atmosférica e radiação de fundo. Os dados coletados durante os primeiros 2 anos confirmaram as observações anteriores de Dr. Monteiro. Havia definitivamente anomalias físicas mensuráveis na região. Os instrumentos registram picos de atividade eletromagnética que são ordens de magnitude superiores ao normal, reportou o Dr. Vargas em 2010. Essas anomalias seguem padrões cíclicos relacionados a fases lunares, atividade solar e condições atmosféricas específicas. É possível que essas condições tenham estado presentes na noite em que Marcos e Juliana desapareceram. Mais intrigante ainda, os instrumentos de Dr. Vargas detectaram o que ele descreveu como distorções espaciais localizadas. Áreas onde as leis físicas normais pareciam operar de forma diferente por períodos curtos de tempo. Registramos momentos em que objetos em queda livre aceleravam mais lentamente que deveriam, onde campos magnéticos mudavam de direção sem causa aparente, e onde cronômetros atômicos de alta precisão mostravam discrepâncias temporais, documentou o Dr. Vargas. São efeitos sutis que duram apenas alguns minutos, mas são completamente inexplicáveis com o nosso conhecimento atual da física. Enquanto os cientistas tentavam encontrar explicações racionais para as anomalias da Serra da Mantiqueira, a cultura popular da região desenvolveu suas próprias teorias e lendas. Seu Antônio, o guia local que havia conversado com Marcos e Juliana antes de seu desaparecimento, tornou-se uma espécie de historiador oral não oficial dos mistérios da Serra. Minha família vive nessas montanhas há 4 gerações, contava seu Antônio para os visitantes interessados na história local. Meu bisavô já falava de pessoas que desapareciam sem deixar rastro, de luzes que dançavam na mata, de lugares onde o tempo passava diferente.
Segundo seu Antônio, as lendas locais sempre mencionaram a existência de portais na Serra da Mantiqueira, lugares onde era possível passar de um mundo para outro. Essas histórias, transmitidas oralmente por gerações, ganharam nova relevância após o desaparecimento de Marcos e Juliana. Os antigos chamavam de passagens, explicava seu Antônio. Lugares onde as pessoas podiam entrar em um mundo diferente, onde o tempo não funciona como aqui. Alguns voltavam depois de anos, contando histórias estranhas. Outros nunca mais eram vistos. Em 2012, 10 anos após o desaparecimento original, uma descoberta arqueológica na região adicionou uma nova dimensão ao mistério. Uma equipe de arqueólogos da UFMG, liderada pela doutora Fernanda Alves, estava escavando sítios pré-históricos na Serra da Mantiqueira quando encontrou evidências de ocupação humana muito mais antiga do que se imaginava. Descobrimos artefatos que datam de pelo menos 8.000 anos, anunciou doutora Alves. Mas o mais interessante é que encontramos concentrações anômalas desses artefatos em locais específicos que correspondem exatamente às áreas onde fenômenos estranhos são relatados hoje, a equipe de doutora Alves descobriu que o pouso dos tropeiros havia sido um local de importância ritual para povos indígenas pré-colombianos. Petroglifos encontrados em rochas próximas mostravam símbolos relacionados a rituais de passagem e conexão com outros mundos espirituais. É como se nossos ancestores já soubessem que havia algo especial nestes lugares, observou doutora Alves. Os sítios arqueológicos mais importantes estão todos localizados nas mesmas áreas onde ocorrem as anomalias físicas detectadas pelos físicos. Em 2014, o programa de televisão Linha Direta, da Rede Globo, dedicou um episódio especial ao caso de Marcos e Juliana, 12 anos após seu desaparecimento. O programa reuniu todas as principais teorias, entrevistou testemunhas, cientistas e familiares e fez uma reconstituição detalhada dos últimos dias conhecidos do casal. A repercussão nacional do programa trouxe novas testemunhas e informações. Mais importante, inspirou uma nova geração de investigadores a se interessar pelo caso. Entre eles estava Daniel Carvalho, um jovem jornalista investigativo de Belo Horizonte que decidiu dedicar vários anos de sua carreira a desvendar o mistério. Daniel passou os anos de 2014 a 2016, mergulhado no caso, entrevistando centenas de pessoas, revisando toda a documentação disponível e fazendo suas próprias expedições à Serra da Mantiqueira. Seu trabalho resultou em um livro publicado em 2016, A Luz na Montanha, o mistério dos desaparecidos da Mantiqueira. Quanto mais eu investigava, mais convencido ficava de que esse não era um caso isolado, escreveu Daniel em seu livro. A Serra da Mantiqueira tem um padrão histórico de desaparecimentos anômalos que remonta a séculos. Marcos e Juliana foram apenas os mais recentes e mais bem documentados. A pesquisa de Daniel revelou que, desde 1800, havia registros de pelo menos 47 pessoas que haviam desaparecido sem explicação na região da Serra da Mantiqueira. A maioria dos casos havia sido arquivada como acidentes ou desaparecimentos voluntários, mas, quando analisados em conjunto, apresentavam padrões perturbadores similares ao caso de Marcos e Juliana. Sempre a mesma coisa, documentou Daniel. Pessoas experientes, bem equipadas, que desaparecem em condições climáticas favoráveis, deixando para trás apenas pistas inexplicáveis e relatos de fenômenos estranhos. O trabalho de Daniel também revelou que casos similares ocorriam em outras partes do mundo, sempre em regiões montanhosas com características geológicas similares à Serra da Mantiqueira. Concentrações de quartzo, anomalias magnéticas e história de ocupação por povos antigos. É um padrão global, concluiu Daniel.
Existem lugares no planeta onde as leis físicas normais parecem não se aplicar completamente. A Serra da Mantiqueira é um desses lugares. Em 2015, Roberto Silva, então com 70 anos, e após 12 anos de buscas obsessivas, foi diagnosticado com um câncer de pulmão em estágio avançado. Sabendo que não teria muito tempo de vida, ele tomou uma decisão dramática. Fez uma última expedição ao Pouso dos Tropeiros, sozinho, com a intenção de acampar no local exato onde seu filho havia desaparecido. "Se tem alguma coisa naquele lugar que levou meu menino", disse Roberto a um amigo antes de partir, "talvez leve eu também. Pelo menos vamos estar juntos." Roberto passou 3 noites acampado no Pouso dos Tropeiros em setembro de 2015. Na primeira noite, de acordo com o diário que deixou, não aconteceu nada anormal. Na segunda noite, ele relatou ter visto luzes estranhas e ouvido sons inexplicáveis. Na terceira noite, sua última anotação dizia apenas: "Ela está vindo. A luz está vindo. Marcos, eu vou encontrar você." Roberto foi encontrado na manhã seguinte por outros trilheiros, vivo, mas em estado de choque profundo. Estava sentado no centro da clareira, olhando fixamente para o céu, murmurando palavras incoerentes. Quando finalmente conseguiram fazê-lo falar, Roberto disse apenas: "Eles estão bem. Estão em um lugar melhor, mas não podem voltar." Roberto Silva morreu 2 semanas depois, em um hospital de Belo Horizonte. Suas últimas palavras, segundo os médicos, foram: "Diga a Ana que Juliana está com meu Marcos. Eles estão seguros." Ana Santos, devastada pela morte de Roberto e ainda sem respostas sobre o destino de sua filha, decidiu fazer uma última tentativa em 2016. Contratou uma equipe internacional de investigadores paranormais, liderada pelo famoso pesquisador americano Dr. Michael Harrison, especialista em fenômenos anômalos. A expedição de Dr. Harrison utilizou equipamentos de última geração, câmeras termográficas, detectores de radiação eletromagnética, gravadores digitais de alta sensibilidade e até mesmo detectores de partículas subatômicas. Durante uma semana, a equipe acampou na região do Pouso dos Tropeiros, documentando meticulosamente qualquer anomalia. "Registramos fenômenos que desafiam explicação", reportou Dr. Harrison. "Flutuações de temperatura de até 15 graus Celsius em questão de segundos, campos eletromagnéticos que mudavam de intensidade e direção sem padrão aparente e gravações de áudio contendo frequências que não deveriam existir naturalmente. Mais impressionante, na terceira noite da expedição, suas câmeras capturaram imagens que se tornaram mundialmente famosas entre pesquisadores de fenômenos paranormais. Uma luz intensa e uniforme que aparecia e desaparecia sem fonte visível, e sombras que se moviam independentemente de qualquer objeto físico. "Há definitivamente algo acontecendo neste local", concluiu Dr. Harrison. "Algo que nossa ciência atual não consegue explicar completamente." Conforme 2017 se aproximava, 15 anos haviam passado desde o desaparecimento de Marcos e Juliana. O caso havia se tornado parte da cultura brasileira, inspirado livros, documentários e até mesmo uma minissérie de ficção científica. Para muitos, era a prova de que existiam mistérios no mundo que talvez nunca fossem completamente compreendidos. Ana Santos, agora uma mulher de 67 anos, havia aceitado que talvez nunca soubesse exatamente o que aconteceu com sua filha. O dinheiro que havia gastado em investigações estava esgotado. Sua saúde estava debilitada pelo estresse de 15 anos de busca, e os especialistas que havia consultado tinham oferecido muitas teorias, mas nenhuma resposta definitiva. "Aprendi a viver com a incerteza", disse Ana em uma entrevista em março de 2017. "Talvez existam coisas neste mundo que não são para ser compreendidas por nós. Talvez Juliana e Marcos tenham encontrado algo que está além da nossa realidade normal."
A Serra da Mantiqueira continuava atraindo trilheiros, pesquisadores e curiosos. O pouso dos tropeiros havia se tornado um local de peregrinação para pessoas interessadas em fenômenos paranormais. Alguns vinham em busca de experiências sobrenaturais, outros em busca de respostas científicas, e alguns simplesmente para prestar homenagem a 2 jovens que haviam desaparecido em circunstâncias que desafiavam toda a lógica. Mas em maio de 2017, exatamente 15 anos e 11 meses após o desaparecimento original, uma descoberta seria feita que mudaria tudo o que se pensava saber sobre o caso de Marcos e Juliana. Uma descoberta tão impossível, tão desafiadora de todas as leis conhecidas da física e da realidade, que forçaria toda a humanidade a reconsiderar sua compreensão fundamental sobre a natureza do tempo, do espaço e da existência. A manhã de 12 de maio de 2017 começou como qualquer outra para Lucas Mendes, um jovem biólogo de 26 anos da UFMG que estava conduzindo sua pesquisa de mestrado sobre biodiversidade na Serra da Mantiqueira. Lucas havia escolhido estudar especificamente a região do Pouso dos Tropeiros, não por causa da história misteriosa associada ao local, mas porque dados preliminares indicavam uma concentração incomum de espécies endêmicas na área. Acompanhado por sua orientadora, doutora Carla Reis, e por 2 colegas de pós-graduação, Patrícia e Fernando, Lucas estava realizando o 3º dia de uma expedição de coleta que duraria 1 semana. Eles haviam acampado cerca de 500 metros do Pouso dos Tropeiros propriamente dito, em respeito às sensibilidades locais sobre o local onde Marcos e Juliana haviam desaparecido 15 anos antes. Vamos fazer a coleta matinal no quadrante nordeste hoje, disse Lucas, consultando seu mapa topográfico detalhado. Ontem encontramos 3 espécies de bromélias que não estão catalogadas para esta altitude. Enquanto caminhavam pela trilha secundária que levava à área de coleta, Fernando, que era conhecido por sua curiosidade sobre mistérios locais, não resistiu a fazer um desvio pelo Pouso dos Tropeiros. Pessoal, já que estamos aqui, que tal darmos uma olhada rápida no local famoso? Nunca estive lá. Doutora Carla hesitou. Como científica, ela era cética em relação às histórias sobrenaturais que cercavam o local, mas também respeitava os sentimentos da comunidade local e das famílias envolvidas. 5 minutos, concordou finalmente. Mas vamos ser respeitosos. Não estamos aqui como turistas. O grupo desviou da trilha principal e seguiu o caminho bem marcado que levava ao Pouso dos Tropeiros. Mesmo depois de 15 anos, o local ainda era facilmente reconhecível pelas descrições dos relatórios. Uma clareira circular de aproximadamente 50 metros de diâmetro, cercada por árvores centenárias e com vista parcial para o vale abaixo. Foi Patrícia quem primeiro notou algo que não deveria estar ali. Pessoal, disse ela, parando abruptamente e apontando para uma área na borda leste da clareira. Aquilo ali é uma barraca? Todos olharam na direção que ela indicava. Entre 2 árvores grandes, parcialmente oculta por samambaias que haviam crescido ao seu redor, havia definitivamente uma estrutura que parecia ser uma barraca de camping. Deve ser de alguns trilheiros que acamparam aqui recentemente, disse Lucas, mas sua voz demonstrava incerteza. A estrutura não parecia recente. As plantas ao redor haviam crescido de forma a quase integrá-la completamente ao ambiente, como se estivesse ali há muito tempo. Doutora, Carla se aproximou cuidadosamente, com o instinto científico sobrepondo-se à cautela inicial. Isso é muito estranho, murmurou, examinando a barraca sem tocá-la. Pelo crescimento da vegetação ao redor, esta barraca está aqui há anos. Mas como é possível? As buscas depois do desaparecimento de 2002 cobriram cada metro desta área. A barraca
Era de um modelo claramente antigo, com tecido alaranjado desbotado e costuras que lembravam designs dos anos 1990 ou início dos anos 2000. Mas o mais perturbador era seu estado de conservação. Apesar de obviamente antiga, estava em condições extraordinariamente boas, como se tivesse sido protegida de alguma forma dos elementos naturais. "Vamos abrir?" perguntou Fernando, a curiosidade vencendo a prudência. "Não devemos", respondeu doutora Carla imediatamente. "Se esta barraca tem alguma relação com o caso de 2002, é evidência potencial. Precisamos contactar as autoridades." Mas enquanto falava, ela própria não conseguia resistir a se aproximar mais. Havia algo sobre a barraca que exercia uma atração quase hipnótica. Uma sensação de que respostas importantes estavam esperando do outro lado daquele tecido alaranjado. "Olhem", disse Lucas, apontando para a entrada da barraca. "O zíper está apenas encostado, não fechado completamente. Podemos só dar uma olhadinha sem mexer em nada." Contra seu melhor julgamento, doutora Carla se encontrou concordando. Cuidadosamente, usando uma vara para não deixar impressões digitais, ela abriu ligeiramente a entrada da barraca. O que viram dentro desafiou tudo o que eles pensavam saber sobre as leis da física, do tempo e da realidade. A barraca estava habitada. 2 sacos de dormir estavam desenrolados e, obviamente, sendo usados. Havia roupas dobradas de forma organizada, utensílios de camping arrumados meticulosamente e comida fresca em recipientes de plástico. Uma lanterna estava acesa, projetando uma luz suave no interior alaranjado da barraca. Mas o mais chocante eram os ocupantes. Dormindo pacificamente nos sacos de dormir, estavam 2 pessoas que pareciam ter exatamente a mesma idade que Marcos e Juliana tinham quando desapareceram em 2002. Um homem de aparentemente 28 anos e uma mulher de cerca de 26 anos, ambos com as características físicas que coincidiam perfeitamente com as fotografias do casal desaparecido. "Isso não é possível", sussurrou doutora Carla, sua mente científica lutando para processar o que estava vendo. "Não pode ser eles. 15 anos se passaram. Eles deveriam ter mais de 40 anos agora." O homem se moveu ligeiramente em seu sono e todos puderam ver claramente seu rosto. Era inequivocamente Marcos Henrique Silva, mas aparentando exatamente a mesma idade que tinha em 2002. Fernando, esquecendo completamente a cautela, chamou em voz alta: "Marcos, Juliana." O casal acordou imediatamente, sentando-se nos sacos de dormir com movimentos naturais, de quem acaba de ter um sono reparador. Quando viram os 4 pesquisadores na entrada da barraca, sorriram com a naturalidade de quem encontra conhecidos em uma trilha. "Oi, pessoal", disse Marcos com a mesma voz que havia sido gravada em entrevistas 15 anos antes. "Vocês também estão fazendo a trilha do Pico dos Marins?" Juliana se espreguiçou e consultou um relógio de pulso. "Que horas são? Dormimos demais?" O silêncio que se seguiu foi absoluto. Os 4 pesquisadores estavam literalmente paralisados, incapazes de processar o que estavam vivenciando. Vocês são Marcos Silva e Juliana Santos?" conseguiu perguntar doutora Carla, sua voz tremendo. "Sim, somos nós", respondeu Juliana, parecendo ligeiramente confusa com a pergunta óbvia. "Por que perguntam? Nos conhecem?" Que dia vocês acham que é hoje?" perguntou Lucas, com crescente sensação de irrealidade. Marcos riu. "Engraçado pergunta. É domingo, 23 de junho de 2002, segundo dia da nossa trilha. Por que a pergunta estranha?" A revelação atingiu os pesquisadores como um raio. Era 12 de maio de 2017. 15 anos haviam se passado desde que Marcos e Juliana desapareceram. Mas para eles, aparentemente, havia sido apenas uma noite de sono. "Marcos", disse doutora Carla cuidadosamente, "preciso que vocês me escutem com atenção. Não é 2002.
Hoje é 12 de maio de 2017. Vocês desapareceram há 15 anos. O casal se olhou com expressões de completa incredulidade. Isso é impossível, disse Marcos. Ontem montamos a barraca aqui, fizemos uma fogueira, jantamos e fomos dormir. Foi só uma noite. Marcos, Juliana, disse Fernando tirando seu smartphone. Olhem isto, este é um telefone do ano de 2017. Vejam a data. Quando Marcos e Juliana viram a tela do smartphone, uma tecnologia que não existia em 2002, suas expressões mudaram de incredulidade para terror crescente. Isso não pode estar acontecendo, sussurrou Juliana. Como é possível? Eu lembro de tudo. Dormimos só uma noite. Uma noite. Doutora Carla, lutando contra sua própria incredulidade, tentou manter a calma científica. Vocês se lembram de alguma coisa estranha acontecendo na noite em que acamparam? Qualquer coisa fora do normal? Marcos e Juliana se entreolharam e uma expressão de reconhecimento passou entre eles. A luz, disse Juliana lentamente. Lembram da luz estranha, Marcos? Sim, respondeu Marcos, sua voz ficando distante. Por volta da meia-noite, acordamos com uma luz muito intensa do lado de fora da barraca. Não era luz de lua nem de lanterna. Era diferente. E depois? Perguntou Lucas. Depois saímos para ver o que era, continuou Juliana. A luz estava em toda parte como se viesse de cima, mas não havia nada no céu. E então o quê? E então nós conversamos com eles, terminou Marcos, sua voz ficando quase inaudível. Com quem? Com as pessoas da luz. Eles nos disseram que éramos especiais, que havíamos sido escolhidos para uma experiência. Disseram que o tempo funcionava diferente para eles e que podíamos escolher viver no tempo deles se quiséssemos. E vocês escolheram? Nós não sabíamos direito do que se tratava. Eles explicaram que seria como dormir e acordar, mas que quando acordássemos, muito tempo teria passado no mundo de vocês. Juliana começou a chorar silenciosamente. Eles disseram que seria uma aventura, que poderíamos voltar quando quiséssemos. Não sabíamos que 15 anos iriam passar. A implicação do que estavam ouvindo atingiu todos os presentes. Marcos e Juliana não haviam desaparecido no sentido convencional. Eles haviam sido recrutados, sequestrados, convidados por uma força ou inteligência que podia manipular o tempo. Onde vocês estiveram durante estes 15 anos? Perguntou doutora Carla. Estivemos em outro lugar, respondeu Marcos, lutando para encontrar palavras. Um lugar que parecia com a terra, mas diferente. O céu tinha uma cor diferente. Havia cidades, mas não como as nossas. E as pessoas eram como nós, mas sabiam coisas que nós não sabíamos. Vivemos vidas inteiras lá, acrescentou Juliana. Tivemos trabalhos, fizemos amigos, aprendemos coisas incríveis sobre o universo. Mas para nós, lá também parecia que só alguns meses haviam passado. Por que voltaram agora? Nós pedimos para voltar, disse Marcos. Começamos a sentir saudades de casa, da nossa vida. Eles disseram que podíamos voltar, mas que seria exatamente no momento e lugar onde havíamos partido. E aqui estamos, terminou Juliana, olhando ao redor da barraca como se estivesse vendo tudo pela primeira vez. Mas 15 anos se passaram? 15 anos, confirmou doutora Carla. Seus pais, Juliana, sua mãe Ana, gastou toda a vida procurando por você. O pai do Marcos, Roberto, passou 12 anos fazendo buscas na serra. Ele morreu há 2 anos, ainda procurando pelo filho. O impacto dessa informação foi devastador. Juliana desabou em lágrimas e Marcos ficou completamente pálido. Meu pai morreu procurando por mim? Sussurrou Marcos. Ele nunca desistiu, disse Lucas suavemente. Mesmo quando estava doente, ele vinha aqui procurar por você.
O que se seguiu foram 2 horas das conversas mais extraordinárias já documentadas na história humana. Marcos e Juliana descreveram em detalhes sua experiência no que só podiam chamar de outro mundo, um lugar onde habitavam seres com conhecimento avançado sobre viagem temporal, manipulação dimensional e a verdadeira natureza do universo. Eles nos explicaram que existem pontos na Terra onde as barreiras entre dimensões são mais finas, disse Marcos. A Serra da Mantiqueira é um desses pontos. Por isso, sempre houve histórias estranhas sobre este lugar. E não somos os únicos, acrescentou Juliana. Conhecemos outras pessoas de diferentes épocas que também foram convidadas. Algumas escolheram ficar definitivamente, outras, como nós, eventualmente quiseram voltar. Doutora Carla, lutando para manter objetividade científica em face do impossível, fez perguntas detalhadas sobre a experiência deles. As respostas eram consistentes, específicas e incluíam conhecimento sobre física avançada e cosmologia que estudantes universitários de 2002 não poderiam ter tido. Eles nos ensinaram que o tempo não é linear como pensamos, explicou Marcos. É mais como camadas de uma cebola. Você pode pular entre as camadas se souber como. E a consciência humana, adicionou Juliana, é capaz de existir em múltiplas camadas temporais simultaneamente. É por isso que para nós pareceu que foi só uma noite, mesmo tendo vivido anos no outro lugar. Quando finalmente contataram as autoridades, a resposta foi rápida e intensa. Em poucas horas, o pouso dos tropeiros estava cercado por representantes da Polícia Federal, cientistas de várias universidades, militares e jornalistas de todo o mundo. Ana Santos, agora com 67 anos, foi trazida de helicóptero de São Paulo. O reencontro com sua filha, que aparentava ter a mesma idade de quando desapareceu, foi um dos momentos mais emocionais já capturados em vídeo. Minha filha, chorou Ana, abraçando Juliana. Minha filha, como você pode estar igual? Como é possível? Mãe, respondeu Juliana, também chorando, eu sinto muito. Não sabíamos que tanto tempo ia passar. Não sabíamos que vocês iam sofrer tanto. Nos dias que se seguiram, Marcos e Juliana foram submetidos a todos os tipos de exames médicos, psicológicos e científicos imagináveis. Os resultados eram uniformemente impossíveis. Eles estavam em perfeita saúde, seus corpos mostravam exatamente a idade biológica que deveriam ter em 2002, e seus exames de DNA confirmavam inequivocamente suas identidades. Do ponto de vista médico, é como se o tempo tivesse parado para eles, declarou o doutor Fernando Augusto, do Hospital das Clínicas de São Paulo. Suas células, seus órgãos, até mesmo seus dentes, mostram exatamente a idade que deveriam ter 15 anos atrás. O caso se tornou um divisor de águas na história da humanidade. Pela primeira vez, havia evidência física irrefutável de que o tempo podia ser manipulado, de que existiam inteligências capazes de viajar entre dimensões, e de que a realidade era muito mais complexa do que qualquer teoria científica havia postulado. Universidades de todo o mundo enviaram equipes de pesquisa para a Serra da Mantiqueira. O local do pouso dos tropeiros foi declarado Patrimônio Científico da Humanidade pela Unesco, e Marcos e Juliana se tornaram involuntariamente as pessoas mais estudadas do planeta. O que eles vivenciaram muda tudo o que pensávamos saber sobre física, tempo, consciência e nosso lugar no universo, declarou Dr. Stephen Morrison, físico teórico de Harvard, que veio ao Brasil especificamente para estudar o caso. É o equivalente moderno da descoberta de que a Terra não é o centro do universo. Mas, para Marcos e Juliana, toda a atenção científica e mediática era secundária a uma realidade muito mais pessoal e dolorosa. Eles haviam perdido 15 anos da vida das pessoas que amavam.
Pais haviam envelhecido e morrido. Amigos haviam seguido em frente e o mundo havia mudado de formas que eles ainda estavam tentando compreender. Às vezes eu acordo esperando que tudo isso seja um sonho, disse Juliana em uma entrevista 6 meses após sua redescoberta. Que vou acordar e vai ser 2002 de novo, e vou poder ligar para minha mãe e dizer que estou bem. O mais difícil, acrescentou Marcos, é saber que meu pai morreu pensando que eu estava perdido em algum lugar, sofrendo. Se eu pudesse voltar no tempo e escolher diferente... Mas vocês voltariam ao outro lugar se pudessem? Perguntou o entrevistador. Marcos e Juliana se entreolharam, e a hesitação em suas expressões falou mais que qualquer palavra. É complicado, disse finalmente Juliana. Lá, aprendemos coisas sobre o universo que são indescritíveis. Vimos belezas que não existem na Terra. Conhecemos formas de vida que expandiram nossa compreensão do que significa existir. Mas este é o nosso mundo, completou Marcos. Estas são as pessoas que amamos e agora sabemos o preço de partir. 1 ano após a redescoberta, a Serra da Mantiqueira se tornou o local de peregrinação científica mais importante do mundo. O fenômeno que havia levado Marcos e Juliana nunca mais se repetiu exatamente da mesma forma. Mas instrumentos cada vez mais sofisticados continuaram detectando as anomalias temporais e dimensionais que Dr. Vargas havia primeiro identificado anos antes. É como se a própria estrutura do espaço-tempo fosse diferente neste lugar, explicou doutora Helena Rodrigues, que havia retornado ao Brasil para liderar um projeto internacional de pesquisa. Estamos aprendendo que o universo é muito mais maleável do que jamais imaginamos. Para Ana Santos, agora vivendo novamente com sua filha, que tinha a mesma idade de quando desapareceu, a experiência foi uma mistura de milagre e tragédia. Ganhei minha filha de volta, mas perdi 15 anos com ela, refletiu Ana. E ela perdeu 15 anos da própria vida, mesmo que não tenha envelhecido. É uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo. A história de Marcos e Juliana continuou capturando a imaginação mundial. Livros foram escritos, filmes foram produzidos e teorias científicas foram reformuladas. Mas talvez o impacto mais profundo tenha sido na forma como a humanidade passou a ver seu lugar no cosmos. Não estamos sozinhos, disse Juliana em uma palestra na ONU em 2018. E o universo é muito mais estranho, muito mais maravilhoso e muito mais perigoso do que jamais sonhamos. Existem forças lá fora que podem nos oferecer conhecimento e experiências além da nossa imaginação, mas sempre há um preço. A Serra da Mantiqueira permanece um local de mistério e descoberta. O Pouso dos Tropeiros agora abriga uma estação de pesquisa internacional onde cientistas de dezenas de países estudam os fenômenos que desafiam nossa compreensão da realidade. E, às vezes, em noites claras, quando as condições atmosféricas são exatamente certas, trilheiros relatam ver luzes estranhas dançando entre as árvores e ouvir vozes sussurrando convites para aventuras em mundos que existem além do tempo e do espaço. A barraca de Marcos e Juliana, preservada exatamente como foi encontrada, permanece como testemunho de que algumas jornadas levam a lugares que não podem ser mapeados, e algumas descobertas mudam não apenas nossas vidas, mas nossa compreensão fundamental do que significa existir em um universo infinitamente mais misterioso do que jamais ousamos imaginar.